Olá pessoal, eu sou o Chefe Bueno e hoje vim trazer para vocês uma receita maravilhosa. Receita de pão de leite super fácil, prático e que fica delicioso. Então fique comigo que hoje tem receita boa por aqui. E para nós começar a nossa receita, pessoal, nós vamos precisar de uma xícara de leite morno, mas cuidado com esse leite, pois ele não pode estar muito quente. Se ele estiver muito quente, ele vai acabar matando nosso fermento. Após adicionar o leite, nós vamos estar adicionando também um ovo. E também vamos estar adicionando uma colher de margarina. Pode ser margarina, pode ser manteiga, e a preferência é sua mesmo. A gordura vai ajudar bastante para deixar nossa massa mais fofinha. Em seguida, vou estar adicionando 3 colheres de açúcar refinado. E em seguida eu vou colocar o nosso fermento biológico seco. Há muita atenção que ele tem que ser seco, ou vocês também podem estar trabalhando com o fresco, mas o fresco vai ser uma quantidade a mais. Aqui eu estou utilizando 5 gramas, no caso se nós for utilizar o fresco, aquele lá de padaria, aquele que é geladinho, nós vamos estar trabalhando com 15 gramas. Vamos dar uma breve mexidinha aqui, só para dar uma misturadinha. E como que esse leite está morno, a gente já vai começar a ativar ele também. Então o fermento já vai começar a desenvolver. Em seguida, vamos adicionar 4 xícaras e meio de farinha de trigo. A farinha de trigo, nós colocamos uma quantidade. Caso precise, você perceba que tem a necessidade, nós vamos estar colocando um pouquinho a mais. Também vou colocar 3 colheres de leite em pó. E já vou adicionar também a meia colher de sal. Meia colher de sobremesa, tá? E agora vamos misturar tudo. Dá uma boa mexida mesmo, porque depois quando nós colocar em cima da bancada para sovar, não vai ficar tanta bagunça, sabe? Aquela sujeira, tudo. Então é bem mais fácil assim, quando nós damos uma mexidinha já, para poder dar uma colada nessa farinha de trigo. Vocês vão percebendo assim quando vai mexendo que ela já vai virando uma farofona já, ó. Então depois ela vira uma massa bem legal para nós poder estar trabalhando. Então agora sim eu vou virar essa massa sobre uma bancada. A bancada, gente, tem que sempre estar higienizada, tá? Então sempre vamos fazer essa limpeza dela muito bem feita para nós poder trabalhar. E uma coisa que eu gosto de fazer é deixar um pouquinho de farinha de trigo aqui na lateral, para caso eu precise ir adicionando aos pouquinhos. Então agora com as 2 mãos nós vamos começar a juntar e amassando. Desse modo nós vamos sovar essa massa. Como que nós estamos trabalhando com uma massa de pão, é interessante sim sovar, porque aí sim ela vai deixar a nossa massa mais fofinha, então ela ajuda nesse processo. Mas se você quisesse estar batendo numa batedeira, poderia também, que daria tudo certo. Pelo jeito, já que eu já estou trabalhando com essa massa, não vai ser necessário adicionar mais farinha de trigo. Talvez até nós poderíamos estar adicionando um pouquinho de líquido, pois essa farinha de trigo já absorveu uma boa quantidade já desses nossos líquidos. Então, cada farinha vai se comportar de um modo. Então, dependendo da porcentagem, normalmente, de proteína, a farinha de trigo acaba absorvendo mais. Ou se ela tem baixa proteína, aí sim ela acaba absorvendo menos. Aí fica aquela massa que vai ficar grudando na sua mão. Enquanto vocês vão sovando, vocês vão percebendo que a massa vai ficando cada vez mais lisa. Então ela não vai tendo mais tanto gruminho, ela vai ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar. Então esse que é o efeito mesmo dessa sova. Então a sova é somente benefício para o seu pão ficar mais fofinho. Aí lógico, você tem que tomar cuidado que se ela não é muito quente, ela pode acabar aquecendo demais a sua massa, e aí depois na hora de assar ela não vai se desenvolver muito legal. Se tiver muito frio a região que você mora, ou muito quente, ela começa já a desenvolver mais também a questão assim do glúten também, sabe, o crescimento dela. Então são fatores e fatores que podem influenciar com uma massa boa de um pão. Muita gente fala que temos que chegar naquele ponto de véu da massa.
não é necessário. Esse ponto de véu é legal para massa, sim, mas nós conseguimos ter massas muito boas sem alcançar o ponto de véu, porque o ponto de véu também vai influenciar, também, vai levar em consideração também a farinha de trigo que você está trabalhando, a quantidade de umidade que ela vai conseguir absorver. Então também são muitas questões também que acabam influenciando. Então não é bem assim, então ele não é um critério para garantir que uma massa esteja muito boa, que um pão seja muito bom. E vocês podem estar se perguntando, pessoal, quanto tempo eu vou ter que ficar sovando essa massa? Bom, normalmente o tempo de sova que nós vamos trabalhar é por volta de 5 minutos a 8 minutos, até você sentir que sua massa já está boa. Caso você canse de sovar antes desse tempo, você pode pausar um pouquinho, você pega o seu bol, vira em cima da sua massa e depois deixa ela aqui e vai descansar um pouquinho. Então você descansa uns 5 minutinhos e depois vai e volta e sova mais uns 4 minutinhos. Então desse modo que nós vamos fazer, tá? Para nós poder bolear essa massa, o que nós fazemos? Nós apertamos ela, então com as pontas dos dedos, e nós vamos fazer tipo uma trouxinha. Então nós pegamos uma ponta, junta aqui no meio, pega outra ponta, junta aqui no meio, pega outra ponta, junta aqui no meio, e vamos pegar outra ponta, juntou aqui no meio, virou a massa, deixou as dobras para baixo. Então com essa lateral da mão, nós vamos pegar aqui embaixo e rosquear. Então um sentido ao contrário do outro, que aí sim nós vamos ter um boleamento de uma massa. Então a massa vai ficar redondinha desse jeito, ela não está grudando na minha mão, também não está uma massa seca também. Então ela está prontinha para nós poder colocar ela para descanso. Então eu vou pegar um bowl limpo de preferência, coloco aqui dentro, não untei com nada e vou cobrir para poder agora deixar essa massa crescer. Então até ela dobrar de tamanho, ou você pode deixar de 40 a 1 hora mais ou menos, vai depender de como que está a sua região, se está muito quente ou não. E já se passaram já 20 minutos, agora sim nós vamos tirar essa massa daqui. Inicialmente nós vamos pegar um pouquinho de farinha de trigo, vamos polvilhar aqui em cima da nossa bancada e vamos colocar ela aqui em cima. Depois com as pontas dos nossos dedos nós vamos dar uma leve pressionada para poder dar uma saidinha desse ar. E com a ajuda de um rolo, nós vamos abrir e agora com uma faca nós vamos dividir essa massa. Então normalmente começo dividindo ela pela metade, depois vou cortar mais outra metade. Então aqui já temos 4 pedaços de massa. E como eu quero fazer pedaços de pães pequenos, então eu vou dividir agora ela nas outras metades, então, que vai resultar então em 4 fatias de pães, normalmente que vai dar mais ou menos um tamanho mais ou menos padronizado. Então aqui estão nossos pedaços de massa. E agora eu vou pegar massa por massa, pedaço por pedaço. Vou pegar um rolo e vou abrir ela. Então tanto para o lado, tanto para o outro lado. E pegando do lado mais grossinho eu vou começar a rodar. Então eu vou começar a enrolar essa massa, fazendo uma leve pressão, para também que quando for assar ela não se abra. Então nosso pãozinho vai ficar assim. Então vamos abrindo massa por massa, para depois já colocar ela em cima de uma forma, porque nós vamos ter que deixar ela para fermentar mais um pouquinho, porque como que nós achatou ela, tirou toda aquela fermentação que ela tinha, aquela fofura dela, nós temos que deixar ela depois mais um tempinho crescendo novamente. E com todos os nossos pães já boleados, agora sim eu vou pegar uma forma, eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo em cima dela, para poder facilitar na hora de desenformar esse pão. E nós vamos posicionando ele com um espaçamento bom, porque nós queremos que ainda que ele cresça mais um pouquinho. E agora sim nós vamos colocar ele para poder fermentar, crescer mais um pouco. Então nós vamos deixar mais 40 a 50 minutos ou 1 hora. Então vai depender mesmo da sua região. Então agora é paciência novamente e vamos fazendo as outras coisas enquanto esse pão vai crescendo, vai se desenvolvendo, ficando bem macio e fofinho mesmo. Então já se passaram meia hora, pessoal. Então agora sim eu vou pegar agora aquela misturinha de gema com água. É só uma gema com um pouquinho de água mesmo, eu bato os dois e vai virar essa misturinha, que vai servir para trazer mais brilho para o nosso pão quando ele for assar. Então eu vou pegar um pincel e vou pincelando em todo na parte de cima,
de cada um desses pãezinhos. E quando terminar de pincelar o ovo aqui em cima desses pães, aí sim que nós vamos poder estar levando no forno e nós vamos deixar o forno pré-aquecendo a 200 graus por volta de uns 10 minutinhos antes, sabe? Para que o forno esteja bem quentinho mesmo na hora de nós colocar esse pão lá dentro. Vamos colocar lá dentro, vamos deixar por volta de 20 a 30 minutos, vai depender da potência do seu forno, tá? E o interessante é você sempre observar se tá douradinho, se não tá douradinho, porque cada forno vai ter seu tempo. Então por isso que eu falo esse tempo meio que estipulado, não é um tempo preciso, que é propriamente esse tempo que você tem que estar tirando o seu bolo, o seu pão. E agora sim é só pegar o nosso pão e levar para assar. E os nossos pães já estão douradinhos, olha como eles cresceram, ficaram bonitos e com esse brilho que veio justamente por causa daquela misturinha que nós passamos antes de levar para o forno. Então está maravilhoso. E o aroma, se vocês pudessem sentir daqui, ó, daí da telinha de vocês iam sentir aquele cheirinho de pãozinho quente que acabou de sair do forno. E com a nossa receita pronta, pessoal, vou ficando por aqui. Mas antes de vocês ir embora, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma receita e dê aquele curtir se esse vídeo te ajudou, tá bom? E eu vou ficando nessa, pessoal, então até mais!